Graça e paz, igreja. Peço para os irmãos abrirem lá em Gênesis, capítulo 38. Vamos ler alguns versículos. Eu queria ler com vocês. Hoje a gente está comemorando, né, o mês das mulheres. E eu pensei sobre algumas mulheres que eu queria resumir a história delas aqui hoje, que tem uma lição bem legal para a gente tirar no final disso tudo. E a primeira delas é Tamar. Tamar, às vezes, a gente não lembra rápido, né? Porque é um nome diferente, não é um nome tão falado. Mas Tamar, ela foi uma das noras de Judá, né? Então teve Abraão, que gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos, dentre os 12 filhos veio Judá. E Judá foi um dos irmãos que ajudou a vender José lá para o Egito, né? Então, até quando a gente começa a ler Gênesis e chega na parte do José do Egito, José é preso, ele é escravizado, ele é vendido pelos irmãos, né? A maioria dos irmãos queria matá-lo, Judá fala, não vou matar ele, vamos tentar. Ele é um dos que tenta apaziguar ali. Mas eles vendem José, e aí no meio da história de José aparece esse capítulo 38 falando de Judá, do Neida. Outro capítulo, muda o foco da história completamente, mas a gente vai entender o porquê. E aí muda o foco para Judá, e seja por consciência pesada ou não, Judá sai da terra de seus parentes. Ele estava ali morando com seus pais, com seu pai e seus irmãos, e ele sai ali e vai morar perto dos, lá mais para os cananeus. Mas a gente vai ler com calma. Vamos pular alguns versículos, tá bom? No versículo 1 diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Primeiro ponto que eu queria coordenar aqui. Isso era errado para a época. Pode parecer que era besteira, pode parecer... Luiz, são só os 2 primeiros versículos, são importantíssimos. Ele estava num lugar onde Deus não mandou ele ir, e ele foi buscar mulher onde Deus não mandou o povo dele buscar. Ele foi buscar entre os cananeus, e Deus falou que não, era para buscar mulher dentro do seu próprio povo. Aquele lance do jugo desigual até hoje, de crente que quer casar com quem é do mundo, é a mesma lógica. E Deus instituiu isso para o povo. Não era para ser sua. Ele pegou para ele. E aí ele teve 3 filhos com essa mulher. E aí, o primeiro filho, ele deu para casar com uma outra mulher cananeia também. Ou seja, não bastasse ele ter feito essa besteira com ele, ele fez essa besteira com o próprio filho. Estava desobedecendo ao Senhor de novo. Mas como ele já tinha acabado de vender o irmão, né, às vezes ele estava querendo fugir, de fato, lá do povo de Israel, estava com a consciência pesada, estava querendo sair de perto da família. E aí um abismo vai chamando o outro, e a gente vai pontuando várias coisas nessa história que já vão dando errado. E Judá, no versículo 6, vai dizer assim: Judá, pois, tomou a mulher para que é o seu filho mais velho, e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Não diz qual era o pecado dele, mas o coração dele era mau aos olhos do Senhor, e Deus o matou. E aí, o que aconteceu? Tinha-se a lei do levirato, que isso não era uma coisa dos judeus, tá? Isso entrou para a lei de Moisés, mas não era uma coisa primeiro dos judeus. Isso era uma coisa do Oriente Médio. Como as heranças eram passadas dos avós para os filhos e dos filhos, né, para os netos, se o mais velho, principalmente o mais velho, que era o que herdava a maior parte da herança da família, os negócios, era o que chefiava as empresas da família, digamos assim, se ele morresse, aquilo não poderia acabar ali. A sua viúva deveria casar com o seu irmão para dali ter um filho que receberia o nome e a herança do falecido. E aí, quando eles, ou seja, isso não vai acontecer, amém? Mas se Paulinho morresse, eu teria que casar com Rafael, para do Rafael ter um filho, mas esse filho legalmente seria filho do Paulinho que morreu.
E toda a herança do Paulinho passaria para esse filho, apesar de eu ter tido ele com o Rafael. Essa era a lógica. E aí, quando eles deu o seu segundo filho para casar com Tamar, que quando seu marido morreu, porque era ruim, ele não tinha gerado filhos com ela, esse outro filho, por também ser mau, quando ia ter relações com ela, despejava o sêmen na terra, então ela não conseguia engravidar. E aí, porque ele pensava, eu que não vou dar meu sangue, dar toda a minha herança, até porque se Tamar não tivesse filho nenhum, a maior parte da herança de seu pai ia para ele e para os filhos dele. Então, ele não teria parte nenhuma, mas o filho não era dele? Era, mas legalmente não. Legalmente é o filho do que morreu. Então, nada ia ficar para ele, ia ficar para a viúva e para o filho dela. Então, em termos de negócio, isso não era bom para o irmão que sobrou para cumprir essa lei. E aí, ele foi e toda vez que tinha relação com ela, ou seja, esperto, porque era só ele falar, não vou ter relação com você, mas não esperto, ele fingia que tinha, não concebia, e aí ela continuava sem engravidar. E Deus, vendo a perversidade dele, matou ele também. E aí só sobrou um, que ainda era criança. E nessa época era comum, acredite-se, né? Isso aí o Augusto Nicodemo estava falando, que provavelmente eles tinham entre 15 e 16 anos, e Tamar, com o primeiro marido, casou perto dos 12. E então, dava tempo disso tudo acontecer, entendeu? Não era muito tempo que passava depois. E aí, quando esse segundo morreu, o mais novo ainda era pequeno. E aí, o mais novo era pequeno, então Judá ficou com medo, porque ele falou, essa mulher, tem alguma coisa nessa mulher. Porque meus filhos casar com ela, ele não via a maldade dos filhos, para você ver como ele já estava num povo que não era o dele, já estava fazendo práticas que não era para ele fazer, e já estava vendo o erro onde não tinha, que era a coitada da Tamar. E aí, ele falou, não, essa mulher está macumunada, tem alguma coisa aí que deu errado, não vou dar meu último filho que sobrou, não vou dar para ela casar, Deus me livre. E aí, só que ele manda ela de volta para a casa do pai, fala, vai como viúva para a casa de seu pai, e espera até meu filho crescer, que aí você já está prometida para ele em casamento, se mantenha viúva, né? Ou seja, não case com mais ninguém. Se mantenha viúva porque você vai casar com ele. Só que passou-se o tempo e o menino cresceu e Judá nada de chamar Tamar de volta para casar com o menino. E aí a mulher de Judá morre. E aí a gente vai voltar a ler daí a partir do versículo 12. Diz assim, passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois, morreu, a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Tímna, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, porque era uma vestimenta característica de quem era viúva, cobriu-se com um véu, e envolveu-se e assentou-se à estrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Ou seja, ela viu que o mais novo já era adulto e ela não tinha sido chamada para casar com ele. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que possuas a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que o envies. Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que lhe deu e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. O que acontece? Tamar ouviu que seu sogro ia vir tosquear as ovelhas, estava enlotado, ia vir tosquear as ovelhas perto da casa dela. E aí ela foi lá
e viu que o mais velho já estava adulto e ele tinha passado a perna nela, porque já era para ela ter casado há muito tempo com ele. E aí, pensa, toda a herança da mulher estava na mão daquele casamento. Ela não podia casar com mais ninguém, ou seja, a vida dela estava parada por causa daquilo ali. Ela não tinha dinheiro nenhum, porque ela só poderia depois que ela tivesse o filho com o cara. E ela estava, sabe lá Deus, ouvindo tanto de coisa na casa de seu pai, porque era muito mal vista uma mulher que não conseguia ter filho, ainda mais com 2 maridos mortos. E aí, quando ela vê ele, ela tem diz que ela ficou num ponto que era um ponto cultual. Vai ter uma versão que fala assim, um ponto cultual. E a explicação para isso é que era um ponto onde prostitutas sacerdotisas ficavam. Por quê? Era referente aos deuses cananeus daquela época. Eles tinham vários deuses da colheita que eram muito envolvidos com a fertilidade. E tinha a ver com as estações do ano. Tinha o do verão, o do outono, do inverno. E aí tinha o deus da espera da chuva, o deus da semeadura, o deus da colheita e assim por diante. E como era muito envolto com a questão da fertilidade, tinha-se as sacerdotisas que eram prostitutas. E uma das maneiras de você cultuar era você se deitando com elas. E quando ela foi para esse ponto estratégico lá ver o seu sogro, ela já foi com mais intenções, porque ela trocou as suas vestes e se vestiu como uma prostituta, porque ela cobriu totalmente o seu rosto. E era um véu específico para isso. E o ponto que ela ficou também não era um ponto de uma boa moça. E quando ele veio e foi se deitar com ela, ele estava errado, tá? Completamente errado, porque Deus nunca aprovou a prostituição, né? Nunca, nem dentro de seu povo. Ele não tinha nada para dar a ela. Ele estava saindo de um luto, então ele estava querendo curtir a vida, estava indo toscanejar, devia estar bebendo com os colegas, então ele estava naquela farra. E ele estava tão desesperado para se deitar com Tamar, que ele nem pensou nas coisas que ele deu para ela. Porque o que ele deu para ela era muito mais valioso, muito mais perigoso de você dar para alguém do que um cabrito. Ele deu o penhor, e o cordão e o cetro, que era como se fosse a identidade e o cartão de crédito dele, para a época. Porque o penhorzinho, ele ficava com um cordão que tinha vários inscritos nele. Quando você fosse, não tinha cartão, né? Quando você fosse em algum lugar e você fosse comprar, você fosse assinar alguma coisa, você melava aquilo ali numa tinta e rolava. E aquilo era oco por dentro e passava uma corda, e por isso era um cordão. Por isso que ele deu o penhor, o cordão e o cetro, que era porque ele era super poderoso. Então era quase mais uma característica da sua identidade. Era um cajado? Era, mas era um cajado trajado e tudo mais. Então era da sua família. Tinha uma questão para a época. E aí, quando ele estava tão doido para deitar com o Tamar, que ele nem pensou. Olha o que o pecado faz, né? Faz o homem ser burro, porque ele deu o que ele tinha de mais precioso para alguns momentos com aquela prostituta, que era devota a um Deus que ainda era contrário ao Deus de seu povo, que ainda era um ato de culto, era um adultério ao próprio Senhor. Só a prostituição já seria um adultério ao próprio Senhor, mas ainda mais ela sendo uma sacerdotisa cultual. E aí, quando ele dá o cartão de crédito, a identidade para ela, se deita com ela, ela engravida. E ele não viu quem ela era, porque a prostituta ela mantinha o véu sempre. E quando ela sai, coloca as suas vestes normais, volta a ser viúva e vai para casa. Dali a 3 meses, falam: Judá, Tamar está grávida. Eis que ela se deitou com alguém aí. E aí a gente vai ler a partir do 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, detalhe, e ele tentou mandar o cabrito depois. E quando ele foi mandar o cabrito, porque depois ele se deu conta que ele, pelo amor de Deus, tem que pegar esse penhor de volta, o colega dele foi lá levar, o servo dele foi lá levar o cabrito e não achou mais a tal prostituta, porque ela não era prostituta. E aí ele deixou aquilo quieto. E aí no 24 vai dizer: e aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E isso depois entrou na lei de Moisés também. O adultério era para ser queimado vivo. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais:
conhece, peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado. Ou seja, na hora que os homens, abrutalhadamente, tiraram ela de dentro de casa, como ela estava, já para queimar ela viva, ela falou assim, deixa eu só falar quem é o pai da criança. E aí ela saca o penhor, o cajado e o cordão. E quando ela mostra, Judá, no versículo 26, vai dizer, conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu, nunca mais teve relações com ela, mas assumiu que nesse ato ela estava sendo mais justa que ele. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos no seu ventre. E aí ela teve, o nome de seus filhos eram Zerá e Pérez. E quando Judá tem e foi praticamente, eles ficaram, são os primogênitos, né, de Judá. Mesmo o outro filho, Selá, ainda existindo, toda a herança de Judá foi, no caso, para Pérez, que foi o gêmeo mais velho, né? Foi o gêmeo mais velho. E quando a gente lê essa história, a gente teve, nossa, Judá afirma, ela foi mais justa que eu. Entendam, por favor, isso é uma coisa importante quando a gente lê coisas do Antigo Testamento, principalmente. Não é porque Deus age através da cultura dos povos que ele aprovava a cultura dos povos. Ponto. Guardem isso. Não criem doutrina em cima disso aqui, não. Pelo amor de Deus, não quero ninguém dando uma de Tamar por aí, não. Não, porque os fins justificam os meios. Não, não justificam. Não justificam, tá bom? E a gente vai ver isso mais para frente. Mas guarda a história de Tamar na cabeça e a gente vai ler a segunda mulher, que está lá em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse, É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, o telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens, após eles, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. O que aconteceu aqui? Anos depois, tá bom? Guarda Tamar lá no teu coração. Anos depois, vem Moisés, vem Josué. Josué assume o controle do povo, o governo do povo, depois que Moisés morre. E aí, ele está indo alcançar a terra prometida. Porque a gente, às vezes, acha que Moisés alcançou, Moisés não alcançou, não. Ele nem botou o pé lá. Porque Deus castigou ele não botou o pé na terra prometida. Então, o povo só foi conquistar a terra com Josué. E aí, quando Josué vê a terra, ele manda 2 espias. E os espias vão para investigar, porque é estratégia de guerra. Você tem que conhecer o povo, tem que saber como é que tem as muralhas e tudo mais. Então, eles foram disfarçados. E aí, entraram como peregrinos, provavelmente comerciantes, entraram na casa de Raabe, que era prostituta, recebia vários homens. E quando eles entraram, os guardas vieram atrás deles porque perceberam que eles eram da guarda de Israel, que estava acampado do outro lado do Jordão ainda. Mas estava longe, mas estava vindo, se ouvia que eles estavam vindo para dominar Canaã, e primeiro tinha que passar por Jericó. E aí, Raabe, ela morava bem no murinho de Jericó, bem na muralha. E quando esses homens entraram ali, os guardas vieram falando, olha só, entraram 2 homens aí e eles são espias, são espiões do exército inimigo. Cadê eles? Ela, tomada de temor, ela falou assim, eles já foram e se bobear, vocês conseguem alcançar eles, foram por ali e tal.
e dispersa os guardas, e eles vão embora, e ele escondeu eles em cima da sua casa. E aí agora o que acontece? Ela vai conversar com esses homens, no versículo 8, e diz assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ela não era judia, ela só ouviu falar do Senhor. Ela ouviu falar do Senhor e das maravilhas que ele tinha feito desde o Egito. E por temor a esse Deus, não ao povo, por temor a esse Deus, ela guardou esses espias lá e está querendo agora fazer um trato com eles. E aí diz no 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ai, que lindo esse testemunho dessa mulher. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Aí no 18 vai dizer: e eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlata, um cordão vermelho, até a janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. Então, por um ato de fé, e porque ela creu nesse Deus Todo-Poderoso, que era Senhor dos céus e da terra, e debaixo da terra, desse povo que estava vindo, ela entendeu o temor que toda a cidade dela estava. A pessoa não tinha ânimo nem para guerrear, porque falou que o povo que está vindo aí é muito poderoso, porque o Deus deles faz tudo, abriu o mar, eles não eram um exército, fez eles vencerem exércitos gigantes no meio do deserto, onde eles não tinham nem água nem comida. De onde que está vindo esse povo? Porque era um povo que não tinha nem terra, não faz nem sentido. E pensa, eles não foi, para a gente, às vezes a gente se acostuma, porque a gente já ouviu a história várias vezes, né? Gente, eles nunca ouviram nada parecido. Era um negócio surreal. Então, eles estavam com muito medo. Mas ela, o que eu acho lindo, que na declaração dela, ela fala: eu não estou com medo de vocês, mas eu sei o Deus que está por trás de vocês. E eu sei que Ele já deu essa terra para vocês. Agora, no meu ato de fé com vocês e de misericórdia, porque eu criei, guarda minha família. Ela é tão lindo isso, ela guarda minha família. E eu penso assim, elucubrações da minha cabeça, né? Mas, cara, ela era prostituta. Ela nem devia ser a mais querida da sua casa, né? Ela nem devia se sentir digna, né? De que e você veja, ela precisava ser prostituta para que os espias fossem parar na casa dela algum dia. Então, você vê o propósito de Deus, apesar do pecado das pessoas, né? Mas ela, por fé, ela faz esse voto. E aí, lá em Josué 6, no versículo 22, vai dizer assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias, ela colocou um fio vermelho, que já era uma alusão a Cristo, que é igual o povo fez lá no Egito ainda, né, de passar o sangue no umbral das portas, para identificar aqueles que serviam ao Deus vivo. Então já era uma alusão a Cristo, esse fio escarlate na janelinha dela. E a casa dela foi poupada, não só poupada do exército, mas o exército foi
marchando em volta da muralha, e Deus deu instruções para eles de gritar e de tocar os instrumentos. Ninguém foi lá bater no muro. Só fizeram isso. Gritaram, tocaram, mais alguma coisa? Foi isso? Gritaram e tocaram. Isso. E aí, o muro cai. E a casa dela era nesse muro. Era na muralha. E a casinha dela fica lá, com a cordinha vermelha. E quando os espias entram, Josué se lembra dela, os espias se lembram dela, porque o Senhor os faz lembrar, e fala, vai lá e pega ela, e salva ela e toda a sua família. Não só o Senhor deu a prova do milagre do muro não cair na casa dela, como os espias conseguiram ter acesso para buscar eles e trazer de volta. E no 23 vai dizer, então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E o que eu acho lindo dessa história é que a gente vai abrir lá em Hebreus 11, versículo 31. Ela foi parar na galeria dos heróis da fé. Ela é descrita junto com Abraão, a prostituta, que não era judia, mas por fé, como nós hoje. Porque que sangue judaico a gente tem? A gente não tem descendência de sangue de Abraão, mas pelo sangue do Cordeiro, por aquela cordinha escarlate na janela. Ela foi referida na galeria da fé e diz, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E não só isso, eu queria agora juntar. Por que eu falei de Tamar? Por que eu falei de Raabe? E por que eu vou falar da terceira mulher em seguida? Abre lá em Mateus 1, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Ou seja, Tamar entrou nessa linhagem. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe, a prostituta, a Boaz. A Boaz gerou de Ruth, que é outra moabita, a Obed, e Obed gerou a Jessé. E aí, quando a gente for ler, lá no final, no versículo 16, diz assim, continuou, né? E gerou, e gerou, e gerou, e gerou. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Elas foram mães de Cristo. Só que eu queria apresentar essas duas mulheres justamente para fazer um comparativo. Tamar fez muita besteira. Judá fez muita besteira. Eles são um exemplo de queda moral da sociedade, de queda moral do povo de Deus naquela época. Ele tinha acabado de vender seu irmão, foi totalmente corrupto e incorreto com a sua nora. A sua nora também, por vingança, se tornou tão pecadora quanto. Mas no final ela entrou para a linhagem de Jesus. Raabe, prostituta, começou mal a vida, né? Cananeia, de um povo inimigo dos judeus, não eleita, né? Foi eleita. Foi perdoada, foi salva
junto com toda a sua família, e virou referência de fé. E também gerou Jesus. E eu queria comparar essas duas histórias, porque estando no mês da mulher, eu queria trazer as mulheres como referência. Mas não é porque as coisas terminam bem que quer dizer que Deus aprovou tudo que aconteceu nesse processo. A gente não pode se valer de, olha só, tá vendo? Deu certo. Então, Deus me perdoou. Se você se arrependeu, Deus te perdoou. Mas Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o pecado por virtude. O pecado não é condicional. É pecado, é pecado. E a virtude é virtude. Até porque, eu vou ler outra história agora, que em toda a linhagem de Jesus, a gente vai ver homens e mulheres desonrosos e honrosos. Ambos pecaram, todos são pecadores. Mas a gente vai ver os que temiam a Deus e os que não temiam a Deus. E a gente vai ver Deus agindo através da cultura. E isso não quer dizer que ele aprovava aquela cultura. Mas o propósito dele sempre vai se cumprir no final. Só que eu queria trazer para a gente hoje como essas mulheres elas tiveram que tomar decisões na vida. Elas se depararam com situações extremamente difíceis e delicadas, as duas, ambas de vida e morte, e tiveram que tomar decisão. E como a gente tem tomado as nossas decisões? Como temos conduzido a nossa vida? A gente tem ouvido a voz do nosso coração, a voz da nossa ira, a voz da nossa vingança, da minha justiça, porque só eu sei o que eu passei. Tamar podia falar isso, né? Tanto que ela agiu conforme essa ideia, de só eu sei o que eu passei, o que eu estou passando, não tem outro jeito. Ou a gente está ouvindo a voz de Deus, como Raabe ouviu. E eu queria ler Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25, porque eu já apresentei uma família que tomou as decisões erradas por se justificar em cima de injustiças que ambos se cometeram entre si, que foi Tamar e Judá. Mas agora eu queria ler outra família, que como Tamar e Judá também gerou a Cristo, mas que dessa vez ouviram a voz de Deus. E olha só. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás a seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E aí, lá em Lucas 1, vai estar contando a versão de Maria. A partir do versículo 26, vai dizer assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Ela ficou assustada e ficou: meu Deus, o que está acontecendo? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem nenhum, né? Eu sou virgem, nem casei, de onde vai surgir essa criança? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E disse Maria no 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Eu queria só apontar algumas coisas para a gente finalizar. Maria era uma menina, morava em Nazaré, que era uma vila deste tamanho, fofoqueira, não Maria, a vila. Mas imagina o que Maria não ouviu do povo, de vendo a gravidez, né? Porque ela chegou até a contar a José. Imagina o que essa menina não passou na cabeça dessa menina. Imagina se ela tivesse ouvido a voz dessas outras pessoas. Imagina se José tivesse agido no seu juízo, que ele não estava errado, tivesse agido no seu juízo e deixasse Maria. Mas só por ser justo, e a palavra diz que ele era justo, ele não fez igual Judá. Ele não repudiou, ele não mandou queimar ela viva na frente de todo mundo, igual Judá mandou fazer com Tamar. Ele ia deixá-la secretamente, mas por ouvir a voz do Senhor, ele não fez. Mesmo sendo, gente, pensa, a dor desse homem. Mesmo ele entendendo, é difícil. Pensa ele ouvindo os boatos, pensa ele, no que ele teve que aturar, só para conseguir casar com Maria, né? E conviver com isso, porque o anjo só apareceu para eles, não apareceu para mais ninguém. O anjo não apareceu para mais ninguém. Nazaré não sabia que ela estava grávida do Messias. E mesmo que ela falasse, quem ia acreditar? Iam falar, todo mundo conta essa história, filho do Boto. É a mesma coisa, todo mundo conta essa história. Mas por ser uma família que ouviu a voz de Deus, por ser Maria que ouviu a voz de Deus, diferente de Tamar, gerou a Cristo, mas gerou ainda mais a fé do Cristo dentro da sua própria vida. Então, que diante dessas testemunhos, né, dessas histórias de fé, que a gente se veja em qual dessas a gente está. Eu sei que eu já fui um pouquinho de todo mundo. Toda semana eu tenho um pouquinho de todo mundo. Eu tenho um pouco de Tamar, de querer me justificar na minha vingança, na minha ira, no meu senso de justiça, em cima da minha tristeza, em cima da minha TPM, eu fico querendo me justificar. E depois ajo por impulso e fico, caraca, Deus não mandou eu fazer nada. E estou eu fazendo um monte de besteira, pensando um monte de besteira. Eu posso ser como Raabe, que apesar de me sentir indigna, ser ousada em fé, e assim interceder pela minha família, e assim buscar sempre ouvir a voz de Deus acima das vozes dos meus medos, acima das vozes dos outros, acima da voz do inimigo, que vai querer me guiar para um caminho diferente disso. E eu também posso ser como Maria, que apesar de ouvir do Senhor uma missão extremamente difícil, respondeu com, eis aqui a tua serva. Que a gente possa se inspirar nessas mulheres, seja para a correção da nossa vida, seja para a maturidade da nossa vida. Porque tudo nela, né, ambas geraram a Cristo. Como Cristo tem sido gerado em nós, né? Que ele seja fruto de fato, de uma vida de temor, de uma vida de honra, de uma vida de busca ao Senhor. E como elas ouviram ao Senhor, né, Raabe e Maria, como elas ouviram ao Senhor, eu me alegro porque esse mesmo Deus fala até hoje. Eu me lembro da Emily aqui, eu fiquei toda emocionada com ela trazendo a palavra hoje, porque eu lembro da gente, a gente se converteu meio perto, e a gente novinha na igreja, com 14, 13 anos, a gente ficava naquela inquietação de, será que Deus vai falar com a gente, com quem é para a gente casar? Será que Deus vai falar com... Deus não... E a Emily ficava, Deus não fala nada. E hoje ela poder falar, o Senhor tem falado comigo. Como? Deus moveu, quebrou, abriu o Pedra Branca e falou, oi, Emily, bom dia. Não, através da sua palavra. Aqui está a voz do Senhor, que a gente, enquanto menina, ficava batendo a cabeça as duas, tentando buscar, tentando ouvir uma voz da consciência, mas que, no fundo, às vezes, era a gente guiando pelo nosso coração, que é enganoso toda a vida, totalmente enganoso, mas que a gente se firme nas verdades do Senhor, porque só ouvir ao Senhor importa. Olha só, todo mundo aqui não teve vida fácil, todo mundo aqui recebeu missão difícil, todo mundo aqui passou por injustiça, mas olha o fruto de quem ouviu. Olha o fruto de quem ouviu.
uma vida justificada pelo Senhor. Né? Uma vida justificada. Apesar de ter feito parte, ter congregado no povo de Deus, gerou o Messias. Assim tem hoje, né? Nossa, mas toca no louvor. Mas é tão ativo na igreja. Aparentemente está gerando Cristo, né? Mas se não ouve a voz do Senhor, não é a igreja dele. Porque é a voz dele que a igreja escuta. É isso que a palavra vai dizer. É só a voz do nosso amado. E é por ela que a gente tem que clamar todos os dias. Clamar por ajuda para que o Senhor nos ajude a tapar as outras vozes, tanto do inimigo, do mundo, quanto a mais difícil, que é a do nosso coração. Que é corrupto, que é dangoso, que é injusto, mas que só nos afasta do Senhor. Que a gente clame para ouvir a verdadeira voz, a única, né? Que é a voz do Senhor. Amém?